Dando continuidade, turma, aos nossos estudos, então, lembra, relação jurídica processual, estamos vendo as figuras que são envolvidas naquele desenvolvimento da relação processual. Falamos um pouquinho do juiz, falamos um pouquinho do Ministério Público e uma outra figura para integrar aquele actum trium personarum, ou seja, aquele trio, aquelas três figuras da relação processual, sujeitos processuais, o juiz, o autor e o réu. Veja, o acusado tem também o seu defensor. Então, nós temos também no Código de Processo Penal algumas disposições específicas relacionadas a essas figuras, tanto o acusado como o seu defensor. Essas previsões nós temos no capítulo 3 do acusado e seu defensor, do artigo 261 do Código de Processo Penal. Acompanha comigo o que diz esse artigo. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Turma, aqui nós temos uma disposição importantíssima relacionada ao processo penal. Veja, eu não posso ter a aplicação do direito de punir do Estado, de uma sanção à prática de um crime, sem defesa. E essa defesa, ela deve ser uma defesa técnica, porque, veja, o acusado, ele pode, em tese, realizar sua autodefesa lá no interrogatório. Mas ele não é advogado, ele não conhece o direito, ele não tem como exercitar. Porque se de um lado, do lado da acusação, a gente tem um órgão técnico, né? Um órgão do Estado, o Ministério Público, que é um profissional tarimbado, né? Estuda direito, presta um concurso para exercer aquela função de acusar, sabe todos os manejos da legislação. Como é que o acusado, que não tem conhecimento de nada disso, será que nós teríamos uma proporcionalidade, uma relação em tese proporcional e razoável nessa relação jurídica processual? Evidente que não. É por isso que em todos os momentos, turma, em todas as fases do nosso processo penal, nós devemos ter o acusado assistido por um defensor, né? Seja ele nomeado, escolhido pelo próprio acusado, ou, se não o tiver, o juiz deve lhe nomear o quê? Um defensor dativo. Então, essa disposição é importantíssima do artigo 261. O acusado, e mesmo que ele seja ausente, se ele não estiver participando do ato, ou estiver foragido, sumiu para evitar, por exemplo, a aplicação da norma processual penal e do direito penal, quer evitar essa responsabilidade, ele deve ser julgado sempre juntamente com o defensor, que vai possibilitar o que nós chamamos de defesa técnica, ou seja, o conhecimento técnico que possibilitará uma defesa técnica, em igualdade de armas, em igualdade de condições, com outra parte, que é o órgão de acusação, o Ministério Público. Ficou claro, turma, a disposição do artigo 261 do CPP? E nesse artigo 261, nós também temos um parágrafo único. Olha o que diz o parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Essa alteração foi incluída pela Lei 10.792 de 2003 no Código de Processo Penal. E ela é importantíssima, turma, porque, veja, se o acusado, por exemplo, não nomeou um advogado, né, não contratou um advogado para realizar a sua defesa, e aí eu tenho o órgão da Defensoria Pública. Nós temos na nossa federação, nos nossos estados, advogados públicos que são responsáveis pela essa defesa daquele que está sendo acusado num processo e não tem condições de arcar com os honorários de um advogado. Por exemplo, eu tenho a Defensoria Pública, que é uma instituição pública também, e esses defensores são, em tese, os advogados de defesa dos acusados. Quando eu tenho esse defensor público ou um advogado ativo, ou seja, um advogado nomeado para aquele ato, né, que em tese não foi contratado também pela parte, o que eu tinha muito, que acontece muito, a pessoa às vezes não tinha contato com os autos, falava o quê? A defesa por razões, alegações gerais de defesa. Não pode. Ou seja, eu não posso deixar de fundamentar a defesa. A defesa técnica ela tem que ser pontuada com fundamentos jurídicos, com fundamentos legais. E é justamente isso que o parágrafo único está dizendo. A defesa técnica, se exercida por defensor público ou defensor dativo, deve ser trabalhada sempre de forma fundamentada. Ficou claro isso, turma? Legal? Vamos avançar ainda com relação à figura do defensor do seu acusado. O artigo 262, ao acusado menor, dar-se-á o curador.
Turma, o curador é justamente, se em tese você não tem um representante legal, aquele que vai estar sendo assistido pelos seus pais, por exemplo, você tem essa possibilidade de ser nomeado o curador ao acusado menor. Mas a gente tem que tomar cuidado porque o Código de Processo Penal, ele data de 1941, né? Então, ele perpassou aí evoluções históricas legislativas. Antes do Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, nós tínhamos, por exemplo, aquela incapacidade relativa entre, era destoado, né, a maioridade civil e a maioridade penal. A maioridade civil se dava aos 21 e a maioridade penal se dava aos 18, no Código de 16, o Código Civil. Com o Código de 2002, o Código de Miguel Reale, nós tivemos o quê? Tanto a maioridade civil como a maioridade penal se dá aos 18 anos. Então, antes nós tínhamos, por exemplo, a figura entre 18 e 21, era essa figura que era nomeado o curador, aquele que teria o cuidado dos interesses do menor na relação processual, né? Então, temos que tomar um pouquinho de cuidado com essas leituras. Mas sempre que nós tivermos em tese o menor leia-se. Agora, o menor de 18 anos, em tese, eu tenho a possibilidade de nomeação do curador. Em especial, se os interesses foram conflitantes, por exemplo, com seus pais. Se for um crime, por exemplo, que envolva o pai e o filho, como é que o pai vai lidar com esses interesses na relação processual em tese? Para velar pelos interesses dos menores que não têm capacidade, o juiz pode nomear essa figura do curador, que vai exercer esse cuidado com relação ao menor na relação jurídica processual. Artigo 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de a todo tempo nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. São várias questões que nós temos aí no artigo 263, turma. Primeira delas, lembra do artigo 261? Ninguém pode ser processado no âmbito do direito penal sem a assistência de uma defesa técnica, ou seja, de um defensor, de um advogado. Se o acusado não tiver, o juiz deve nomear. E nomear, ou se nós tivermos o defensor público, ou um defensor dativo, ou um ad hoc para aquele determinado caso. Fato é que em todos os momentos da relação processual eu devo ter a figura do advogado, na defesa deste a que é acusado em sede de processo penal. Agora, a ressalva que eu tenho aqui mesmo que o juiz nomear, isso não impede, por exemplo, se eu tiver condições, hoje eu não tenho, amanhã eu tenho condições de contratar um advogado, falar, muito obrigado, senhor juiz, eu não quero mais aquele advogado ativo, eu quero contratar o meu advogado de confiança. Eu posso fazer isso? Claro que pode. É isso que diz o nosso artigo 263 do Código Penal. Ou mesmo, eu estou sendo processado, eu sou advogado, eu posso exercer a minha defesa? Não é muito recomendável, né? Porque eu não vou saber separar o lado público do privado. Mas, em tese, se eu tenho habilitação técnica, eu sou advogado, eu tenho capacidade postulatória, eu posso exercer a minha defesa? Sem problema algum. É o que eu chamo de autodefesa técnica. Legal? Previsão do artigo 263. E o parágrafo único do artigo 263 nos diz ainda: o acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo arbitrados pelo juiz. Tem que tomar cuidado com essas previsões do nosso Código de Processo Penal, porque, em tese, né, se o acusado ele não tem condições, ele está albergado ali até pela chamada lei que trata da hipossuficiência do acusado com relação à isenção do pagamento de custas processuais. Mas no processo penal, se nós formos ficar colocando custas, limitações, a gente não vai ter defesa. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Agora, se a pessoa tiver condições e ainda assim não contrata, o que diz o Código? É possível que o juiz arbitre lá os honorários, né, judiciais com relação a essa contraprestação pelos serviços efetivados pelo advogado. É isso que diz o parágrafo único do nosso artigo 263. Vamos lá, mais um pouco com relação à figura do acusado e seu defensor. Artigo 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa, e aqui, turma, desconsidera essa expressão, porque o Código é de 41, olha aqui os valores que eu tenho aqui, multa de 100 a 500 mil réis, né? Não temos nem mais réis, né? Já passou novos cruzados, cruzeiros e tudo mais, hoje temos o real, né, em reais, a prestar o seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. O que está dito aqui? Se o advogado não tiver um justo motivo, né, e eles forem solicitados a prestarem essa defesa quando nomeados pelo juiz, o que está dito aqui? Que o juiz pode lhe aplicar uma multa.
Normalmente o que acontece, né, no dia a dia? É uma questão de cordialidade, até ser nomeado. O advogado ele acaba atuando em determinadas causas e mesmo, só para vocês terem ideia, como é que funciona? Se eu não tenho defensoria pública nos vários estados da federação, eu tenho celebrados convênios entre a OAB, a advocacia, e o estado para que alguns advogados possam ser ressarcidos ou receberem pelo atendimento dessa população mais necessitada, que em tese não tem condições de ter um advogado. Mas, em tese, o código autoriza aqui a aplicação de uma multa, só desconsidera o valor, aí vai ser arbitrada pelo juiz essa multa, tá bom? Artigo 264 do CPP. E o nosso artigo 265, turma, outra previsão muito importante. Veja, uma vez constituído advogado, nomeado ou constituído pelo cliente, o advogado não pode abandonar a causa. Veja, o cliente, o acusado, ele pode ser submetido a uma restrição de um direito fundamental, que é o seu direito de liberdade. Então, o advogado, sempre que ele vai estar atuando, ou se ele não tem mais condições de permanecer no processo, ele tem que avisar todo mundo, aquele cliente, ao próprio juiz, ele não pode simplesmente abandonar a causa. É justamente isso que diz o artigo 265 do CPP. Olha lá. O defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Essa alteração é uma alteração recente no CPP, feita pela Lei 11.719 de 2008. Então, o que está dito aqui no 265? Se não tiver um motivo relevante, ele ficou internado, né? Sei lá, foi preso, um motivo grave, algo relevante, e não comunicar ao juiz e abandonar a causa, abandonar o processo, o juiz pode aplicar essa pena, que pode chegar até 100 salários mínimos, de 10 a 100 salários mínimos vigentes. Então, esse é o comprometimento que o advogado que deve ter com a parte e com o processo. Né? Sem prejuízo das sanções cabíveis. O que quer dizer isso? Porque, veja, um advogado que atua assim, atua em desconformidade com os padrões éticos que o profissional de advocacia deve atuar. Então, veja, quais demais sanções cabíveis esse advogado pode responder na Ordem dos Advogados do Brasil, né? No Conselho de Ética, pode até sofrer uma sanção ética disciplinar perante os quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º do artigo 265, turma, o que ele nos diz? A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. Motivo justificado. Ô juiz, eu tenho uma outra audiência já designada anteriormente para a mesma data e horário. Isso é motivo justificado? Perfeitamente. Estou passando por um problema de saúde, tenho uma emergência de uma consulta ou um atendimento médico. É motivo justificado? Perfeitamente. O juiz vai poder adiar essa audiência, marcá-la para uma outra data? Perfeitamente. É a previsão do parágrafo 1º do artigo 265 do CPP. Parágrafo 2º, turma. Incube ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Explico, turma, o parágrafo 2º. Se o defensor entende que o juiz é impedido para julgar a causa, ele deve demonstrá-lo, esse impedimento, até a abertura da audiência. Uma vez que iniciou a audiência, eu não tenho mais como demonstrar. Se ele não o faz, o juiz pode determinar o adiamento, ele não pode determinar esse adiamento do ato, do processo, e o processo tem que seguir. Se vai ter que ter audiência, o juiz vai ter que fazer o quê? Ele pode nomear um outro advogado, se o caso não for identificado a hipótese de impedimento. Então, é só um momento com relação antes do início das audiências, dos atos. Se o defensor entende que há um impedimento e não é caracterizado, e entende que não pode prosseguir no processo, o juiz pode nomear um outro advogado ou defensor substituto para a realização desses atos. Previsão do parágrafo 2º do artigo 265 do CPP. Ainda com relação ao acusado e seu defensor, artigo 266. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado indicar por ocasião do interrogatório. Então, veja, normalmente, turma, só para a gente ter essa ideia de como que funciona, para que um advogado exerça a defesa de um acusado, do seu cliente, ele tem que ser outorgado ao advogado
poderes para essa defesa, para essa representação. E esses poderes são conferidos no instrumento que nós chamamos de procuração. O que é uma procuração? O seu bastante procurador. O acusado, aquele que está sendo acusado de determinado crime, nomeia um advogado para aqueles autos, para atuação no inquérito, atuação no processo, fulano de tal, a qualificação, nomeando o advogado, colocando quem é o advogado, onde é o seu escritório e quais são os poderes que ele vai ter para a atuação da defesa desses interesses de terceiro, de interesses desse cliente. Veja, o que está dizendo o artigo 266? Que eu não preciso desse instrumento de mandato ou mandatário pela procuração se o acusado falar na audiência, por exemplo, quem está tendo o seu interrogatório, disser, olha, esse é o meu advogado. Né? Se ele o nomeia, esse termo que é posto no interrogatório, né, já vai funcionar como essa procuração, ou seja, o advogado, o defensor, terá o quê? Legitimidade para exercer a defesa e devidamente constituído nos autos deste processo. Previsão do artigo 266 do CPP. O 267, turma, nos termos do artigo 252, lembra o artigo 252? Ele versa sobre aqueles motivos pelos quais o juiz é impedido para julgar a causa. Lembra lá um exemplo? Por exemplo, o juiz não pode julgar a causa que tenha como parte o seu cônjuge, a sua esposa, né? Então, nos termos do 252, aqueles motivos que versam sobre os impedimentos do juiz, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Então, veja, aqui eu tenho um reforço do argumento posto no artigo 252. Eu não posso ter como advogados de defesa em determinada causa, numa relação processual criminal, parentes do juiz. Porque se eu tiver, eu vou comprometer o quê? A própria lisura, a própria imparcialidade do juiz exercer esse julgamento. Então, o artigo 267, turma, nada mais é do que um reforço à figura da questão relacionada ao impedimento do juiz. Legal, turma? Então, a tríade, né? Quem nós temos? Nós temos a figura do juiz, sujeito processual, equidistante, deve realizar o julgamento com imparcialidade e igualdade, e temos as partes, os sujeitos da relação processual. Via de regra, na maior parte dos casos, nós temos quem? A figura do promotor de justiça como órgão responsável pela acusação. E na defesa dos direitos do acusado, nós temos, evidentemente, a figura do advogado, que pode, se o indivíduo não tiver condições de arcar com as custas, os honorários, pode ser nomeado pelo juiz um defensor público, a instituição do Estado responsável pela defesa desses hipossuficientes e vulneráveis, e mesmo, para determinados atos, a nomeação de defensores dativos, também todos nomeados pelo juiz. Legal? Então, esse trio, o actum trium personarum, juiz, a acusação, o Ministério Público e a figura do acusado e o seu defensor. E um último artigo, turma, com relação a essas pessoas que funcionam no processo, justamente isso que você está almejando alcançar na aprovação desse concurso, né, turma? Como escrevente do TJ, os chamados funcionários da justiça, ou seja, aqueles que exercem funções, atribuições durante a relação jurídica processual, ou seja, na consecução da justiça. Aí eu tenho o capítulo 5, que versa em um título apenas e em apenas um artigo sobre uma previsão sobre os funcionários da justiça. Porque a relevância mesmo, quem tem a atuação direta na relação processual, quem são, turma? O juiz, o autor com o seu, em tese, o Ministério Público e o acusado com o seu defensor. E a previsão do artigo 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da Justiça no que lhes for aplicável. Ou seja, turma, se, por exemplo, um agente, um funcionário público que atua como funcionário da Justiça tiver numa daquelas hipóteses de suspeição, por exemplo, tiver uma amizade ou inimizade intensa com uma das partes, em tese, esse funcionário pode ser o quê, turma? Suspeito também para atuação daquela determinada causa. Então, veja, só uma extensão com relação a esses efeitos da suspeição.
Tudo isso para ter o quê, turma? Para termos o quê? Lisura, para identificar que aquela coisa está sendo feita entre amigos ou por inimizade, por razões pessoais. Nós temos que ter a impessoalidade, a aplicação por todos os serventuários de justiça, não só o juiz, mas mesmo aqueles que funcionam, são serventuários e funcionários da justiça, essa atuação de forma íntegra, imparcial e sempre com lisura, sem que haja a suspeição. Essa é a previsão do nosso artigo 274 do Código de Processo Penal. Legal, turma, vimos aí então um pouquinho das figuras relacionadas a essa relação. O juiz, autor e réu e mesmo a figura dos serventuários ou os funcionários da justiça. Tamo junto? Vamos em frente.